Bom dia, igreja. Muito bom estar aqui novamente, tendo a oportunidade, o privilégio e a responsabilidade de compartilhar a palavra de Deus. Antes da gente começar, um aviso importante também, as irmãs da SAF, da nossa igreja, que é representada pela irmã Dorcas, pede para avisar que está acontecendo um bazar beneficente lá na churrasqueira hoje. Então, se você quiser dar uma olhada lá, dar uma passada no final do culto, você é convidado. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos. Atos capítulo 9. Antes da gente ler as Escrituras, vamos ter um tempo de oração, pedindo para que Deus nos visite nessa noite, nessa manhã, nos visite durante esse culto, fale ao nosso coração, abra o nosso coração, abra também o nosso entendimento. Pai querido, no nome santo de Jesus, nós rogamos que o Teu Santo Espírito esteja aqui presente nesse momento. Porque de nada adianta se o Senhor não estiver aqui conosco. Pedimos que Ele abra o nosso entendimento, abra o nosso coração e que nos ajude na compreensão da Tua palavra. Nós agradecemos pelo privilégio e oportunidade que nós temos de cultuar o Senhor logo cedo de manhã. Abençoa os meus irmãos e irmãs aqui presentes. No nome santo de Jesus que nós oramos. Amém. O texto diz o seguinte, Atos capítulo 9, a partir do verso 17. Atos que foi escrito por Lucas, discípulo de Jesus, que era médico e historiador, que de acordo com Calvino, deveria, ao invés de se chamar Atos dos Apóstolos, deveria se chamar Atos do Espírito Santo, porque é um relato fidedigno do que o Espírito Santo fez na vida da igreja primitiva, através daqueles que eram crentes em Jesus Cristo, chamados de cristãos. Atos capítulo 9, verso 17 e 18, diz assim: Então, Ananias foi e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Versículo 18 diz assim: Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Amém? A história é bastante conhecida, a história do apóstolo Paulo. Paulo, que era chamado de Saulo, o perseguidor. Aquele que era perseguidor, implacável. Inclusive, nessa experiência, nesse capítulo 9, se a gente voltar alguns versículos, nós vamos perceber que Paulo estava em missão. Ele foi até os sacerdotes, pegou algumas cartas, algumas autorizações para ir até Damasco, para prender alguns cristãos, o qual ele chamava daqueles que eram do caminho. Então ele tinha um objetivo claro. Ele queria ir até Damasco para acabar com aquele movimento, com aquele movimento, aquele burburinho que o evangelho estava causando ali, e também muitos cristãos, muitos irmãos se tornando seguidores de Cristo. E Paulo era conhecido, ele tinha uma fama de ser implacável, de ser cruel, de prender, de torturar. E nesse caminho, né, nessa estrada, Paulo tem uma experiência com Cristo. Na verdade, é aquilo que a gente acredita, é a graça maravilhosa de Cristo vindo ao nosso encontro. Favor imerecido. Nós não procuramos isso, Deus nos procura. E Deus intervém na vida de Paulo naquele momento. E ele tem uma experiência. Alguns até brincam que Paulo cai do cavalo, Jesus derruba Paulo do cavalo. Ele fica enfermo, ele fica cego, ele segue as ordens de Jesus, vai para dentro da cidade, fica lá em oração e jejum, até que então um irmão na fé, um seguidor de Cristo, chamado Ananias, recebe uma ordem do próprio Jesus, para que vá. E Jesus é claro com ele, dá um endereço, o CEP, a rua, a cor da casa, o lado da rua, onde Paulo está lá. E ele fica até um pouco com medo, porque logo eu, Senhor, logo ir atrás desse homem que tem uma fama de mal, de que tortura os cristãos. Mas Deus pede para que ele vá até lá. Então ele vai, e o versículo 17 diz que ele chega lá. E diz por que ele veio até lá. Ele veio para restabelecer a visão de Paulo. Interessante que a gente pode tirar várias implicações práticas, lições práticas para a nossa vida cristã, de dois versículos como esse.
nesse primeiro versículo, a gente pode, o primeiro ponto, a primeira implicação que a gente pode tirar é que é a experiência da graça. Nós fomos alcançados pela maravilhosa graça. E eu venho de uma outra origem, os irmãos sabem aqui, eu venho de uma origem, de uma igreja, de uma denominação que a gente chama, os presbiterianos chamam de primos, eu venho da Igreja Batista. E eu me lembro do dia dessa experiência, do dia que a maravilhosa graça me alcançou. E eu creio que os irmãos também têm esse registro na memória. Alguns nasceram na igreja, cresceram na igreja, eu não tive esse privilégio. Eu tive um encontro com Deus. Deus veio ao meu encontro. Isso é maravilhoso. Isso faz parte da nossa história. Isso ninguém pode tirar. Esse movimento de Deus. Isso aconteceu com Paulo. Paulo tinha uma vida totalmente, diametralmente oposta àquilo que um cristão deveria ter. E aí Deus vem e intervém na vida dele. A maravilhosa graça vem e o alcança. O resgata. O tira daquela direção e o coloca em outra direção. Mais para frente a gente vai ver qual é essa direção. Isso é interessante, porque isso nos faz comum. Todos nós temos na memória o registro, né, dessa experiência. E um ponto em comum é que essa graça, é essa mesma graça, e essa ação, essa intervenção de Deus na nossa história. Isso é maravilhoso. É algo transformador. É algo que só a graça de Jesus pode fazer. A gente cantou isso aqui. Essa maravilhosa graça que nos resgata, que retira de nós todo o pecado, que retira de nós toda a condenação. Porque a Bíblia diz que todos nós estávamos condenados nos nossos delitos e pecados. Todos nós tínhamos um destino certo, que era a morte eterna. Então, a partir do momento que Deus vem ao nosso encontro, que essa maravilhosa graça nos alcança, Ele intervém na nossa história. E a partir de agora, como Saulo, nós agora não seguimos mais nesse caminho. Nós seguimos para outra direção. Nós seguimos na direção da vida eterna. Nós seguimos na direção da salvação de Cristo. E por isso nós somos bem-aventurados. E por isso que nós podemos hoje desfrutar disso. É maravilhoso isso. Saber que você não merecia isso, que nada que você possa fazer ou pudesse vir a fazer te daria tamanha graça. Isso é graça de Jesus, nós precisamos entender isso. Eu e você, nós somos agraciados por Ele. Porque por causa dessa maravilhosa graça, nós temos acesso à vida eterna em Cristo Jesus. Uma outra implicação prática é que nós herdamos a família da fé. No próprio versículo 17 diz assim: Saulo, irmão. Interessante isso. Ananias já chega com uma saudação amorosa, uma saudação fraterna. Saulo, irmão. Então, depois que a gente tem essa experiência com Cristo, nós recebemos uma família, nós herdamos uma família. Isso me faz lembrar de duas cenas interessantes. Uma vem lá da Igreja Batista do Planalto Paulista, lá na cidade de São Paulo, a qual foi a primeira igreja que eu frequentei. Me lembro que lá pela segunda música do louvor, todo louvor, a dirigente do louvor parava e falava assim: agora sai do seu lugar e dê um abraço no seu irmão. E a igreja era pequenininha, cabia no máximo 200 pessoas, bem menor que essa, e ficava uma muvuca santa ali. Parecia gol do Brasil em Copa do Mundo. Um sai daqui, vai abraçar o irmão lá na outra ponta, e sai daqui, vai. E aí aponta assim, faz assim, estamos juntos, tal. Aquela comunhão gostosa de família de Cristo. E a outra cena que me vem na memória é que quando eu cheguei aqui na Igreja da Barra, a gente ainda tinha culto ali na casinha, né, no templo antigo. E eu me lembro que eram 2 cultos, que era um culto às 9 e um culto às 11 da manhã. Então, quem pregasse tinha que pregar 2 vezes. O pastor Antônio, o pastor Aloysio, e algumas vezes a gente tinha que dobrar a mensagem. Mas uma cena interessante que me remete à família é que no término dos cultos, né, entre os cultos, tinha uma igreja saindo e uma igreja entrando. E aí os irmãos se encontravam ali, conversavam, ficava um burburinho embaixo daquele toldo verde. Várias vezes a gente tinha que ir lá atrás, abrir a porta e falar, fala mais baixo, porque o segundo culto já começou. Isso é família da fé. Paulo é recebido. Olha que interessante isso, coisa que só a graça pode fazer. Aquele que era perseguidor, até 3 dias antes, hoje faz parte da família. Isso é graça. E família, gente, família é um negócio complicado, é ou não é? A gente como família aqui, a gente tem os nossos embates, a gente tem as nossas alegrias, mas o mais importante é saber o motivo pelo qual nós fazemos parte dessa família.
irmãos em Cristo, é de você olhar para a pessoa que está do seu lado. Eu sei que isso constrange um pouco, mas eu gosto quando o pastor Luiz fala, olha para o irmão que está do seu lado, cumprimente, olha para o irmão que está atrás de você. É impossível numa congregação desse tamanho, a igreja está lotada hoje, a gente conseguir falar com todo mundo, mas isso não significa que nós não temos algo em comum, que é a graça maravilhosa de Jesus. E fazemos parte disso. E toda igreja tem as suas diferenças, tem ou não tem? Toda igreja tem os seus problemas, tem ou não tem? Não tem igreja melhor, igreja pior, mas o mais importante é nós nos lembrarmos sempre daquilo que nos une. Aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. O próprio Paulo teve o seu embate na igreja, discutiu sobre as viagens missionárias, e do que isso levou? O propósito de Deus é muito maior do que isso. Então a gente tem que entender isso às vezes. Como família de Deus, às vezes a gente briga por coisa que não tem a ver, que o propósito de Deus é muito maior. Às vezes a gente briga pelo simples direito de querer estar certo, de ter razão, dentro da esfera da igreja. A gente perde a oportunidade de nos tratarmos como família da fé. Nós perdemos a oportunidade de nos tratarmos com educação, com doçura, com amor, com leveza, de caminhar mais uma milha, de comer mais 1 quilo de sal. Porque isso é igreja. Isso é igreja. Não me lembro quem fez uma metáfora sobre a igreja e sendo uma comparação com a Arca de Noé. O que era melhor? Estar lá fora na chuva ou estar dentro da arca com os animais, onde o cheiro era ruim? A igreja é isso. A igreja é uma agência de Deus, onde nós nos reunimos semanalmente para adorarmos a Deus, para nos conhecermos, para nos parecermos mais com Jesus Cristo, porque não adianta só nós nos relacionarmos com Deus, se esse relacionamento não desembocar no próximo. Isso é igreja. Os irmãos me permitem, eu sou pastor dessa igreja também. Eu sei que a gente tem caminhado, tem tido tempos difíceis aqui. Temos que reconhecer. A melhor forma de resolver um problema é reconhecer quando a gente tem um problema. Mas deixa eu falar um negócio para vocês. Todos nós, a começar em mim, nós podemos fazer dessa igreja uma igreja melhor a cada dia, não podemos? Nós temos esse compromisso. Deixa eu falar algo para vocês. Nada vai prevalecer acima da igreja, porque o Senhor da igreja, Jesus Cristo de Nazaré, Ele é o dono de todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas. E a graça dEle, a mão dEle, a mão de poder, o controle dEle está sobre a vida da nossa igreja. Então nós podemos dormir tranquilos. Agora, que a gente pode distribuir essa graça, que a gente pode fazer isso, esse ambiente ficar melhor, isso a gente pode. Isso é dever de cada um de nós. E se a gente tem problema aqui, não é na igreja de lá que não vai ter, ou na igreja de cá. Igrejas são iguais. Eu falo para os jovens e para os adolescentes que igreja é igual mãe, só muda o endereço. É igual o problema, todo mundo tem. Toda mãe é igual. Fala para tomar banho, fala para arrumar, é igual a igreja. A gente sofre esses problemas. Mas nós somos unidos na família da fé pela graça maravilhosa de Jesus. Uma graça transformadora. E como igreja nós devemos orar. Orar pelo futuro da nossa igreja, orar pelo futuro da igreja no Brasil, orar pelo futuro da igreja no mundo, para que a igreja não abandone a sua missão, para que a igreja continue sendo resiliente, resistente, atuante, triunfante. Esse é o nosso dever como cristãos. Nós, como igreja, devemos ser pautados e direcionados pela agenda do Evangelho. E a agenda do Evangelho é o próximo. Deus falou para a gente, um novo mandamento vos dou, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Essa é a agenda da igreja, é o amor, porque Deus é amor. E a gente só consegue distribuir esse amor porque um dia nós somos amados primeiro. E porque Ele nos amou, nós podemos amar. A igreja está no mundo para amar, para distribuir esse amor, para sinalizar esse amor, para ser a expressão viva, encarnada desse amor. Olha o que Paulo fez por amor ao Evangelho, pela agenda do Evangelho. O próprio Deus, quando Jesus fala com Ananias, ele fala, eu quero que você vá falar com Paulo, porque eu tenho planos para ele, acerca dos gentios, acerca de muitos que ainda não conhecem o meu amor.
E por causa do amor ao Evangelho, Paulo foi açoitado, Paulo naufragou, Paulo foi encarcerado, Paulo abdicou da sua vontade. E a igreja avançou. Paulo alcançou o status de 13º apóstolo. Tamanha foi a contribuição dele e o amor dele pela causa do Evangelho. Isso é inspirador, irmãos. Isso é inspirador para nós como cristãos. Para a gente pensar sobre o nosso papel no reino, o nosso papel dentro da igreja, o nosso papel como cristão dentro da nossa casa, como pais de família, como maridos, filhos, esposas. Nosso papel dentro do nosso mercado de trabalho, onde a gente atua na nossa esfera profissional, como um bom profissional, que sinaliza o reino. O nosso papel na esfera das nossas amizades, na esfera familiar, enfim, em todas as esferas da nossa vida. Nós temos essa oportunidade, porque a gente recebeu de graça isso. A gente recebeu de graça isso, o nosso destino é certo, nós sabemos aonde nós vamos parar. E nós temos que glorificar a Deus através da nossa vida por causa disso, porque é favor imerecido, é a maravilhosa graça. Terceira e última implicação desse versículo é que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. O Ananias diz assim, eu vim para que você saiba que o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. O que significa ser cheio do Espírito Santo? E aqui eu sei que o pastor Antônio sempre fala que a gente não pode fazer uma pregação em si mesmada, mas eu me lembro da minha primeira experiência com Deus. Tem até uma música que diz assim, eu quero voltar ao primeiro amor. Me lembro que eu falava de Deus até para o poste, é verdade. Me lembro que eu me debruçava nas Escrituras, na Bíblia, e lia, e fiz um propósito de ler a Bíblia, e consegui ler a Bíblia, alcançar a minha meta, e eu estava inflamado por esse amor. Eu me sentia cheio do Espírito. Quem aqui nunca já se sentiu cheio do Espírito? Ou melhor, talvez a pergunta que mais se adequa aqui seria, quanto tempo faz que você não se sente cheio do Espírito Santo de Deus? É interessante que a gente sempre coloca macros ou marcos em coisas ou em pessoas como se fossem metas. E a gente esquece que ser cheio do Espírito depende de nós, da nossa relação com Deus. Porque a Bíblia diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Paulo era cheio do Espírito. Vocês vão ver que logo depois que ele recupera as forças, ele já vai pregar, ele já vai anunciar o Evangelho. Ele estava inflamado. Isso, quem coloca isso em nós, quem nos proporciona isso, é Deus. É essa graça maravilhosa, mas a gente tem que buscar isso. Nós temos que ter uma vida de santidade, uma vida onde nós praticamos as disciplinas espirituais, onde nós oramos, jejuamos, oramos, gente. Ser cheio do Espírito é obedecer a Deus. Ser cheio do Espírito é viver o princípio do Evangelho encarnado. É buscar as coisas, em primeiro lugar, as coisas do reino, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Ser cheio do Espírito é não deixar a chama do primeiro amor se apagar ou se enfraquecer. É buscar a santidade. Paulo era conhecedor da lei. Paulo era judeu, ele conhecia a lei. E depois dessa experiência com Cristo, ele se tornou um homem devoto a Jesus Cristo de Nazaré. Ele tinha comunhão com Deus. Ele se submetia à vontade de Deus, porque ele diz, por amor ao Evangelho, eu fiz tudo o que eu fiz, e agora está na hora de eu encerrar a minha carreira. Ah, que bom seria se eu e você, nós nos lembrássemos disso todos os dias da nossa vida. O propósito da nossa vida é obedecer a Deus, porque um dia fomos alcançados por essa maravilhosa graça, e hoje só nos resta obedecer a Deus, sermos cheios do Espírito. Ser cheio do Espírito é você levar as boas novas do Evangelho, porque a gente se esquece
que nós recebemos a grande comissão, que ela se estende a nós também, que nós podemos orar, nós podemos curar, nós podemos expulsar demônios. Expulsar demônio, pastor, que é isso? É verdade. Os discípulos de Jesus, Jesus os empoderou, lembra disso? Quando Jesus envia os discípulos e fala, em meu nome, se vocês fizerem isso em meu nome, vão e façam. E nós somos discípulos de Cristo. Deveríamos ser cheios do Espírito e orar, trazer paz, sermos pacificadores, promovermos a justiça. Todos nós podemos fazer isso, porque somos empoderados por Ele. Paulo fez isso. Paulo orou, Paulo curou, Paulo operou milagre. E Paulo viveu anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. Ser cheio do Espírito é isso. Ser cheio do Espírito é isso. É engraçado quando às vezes eu chego em algum lugar e falo, que eu sou pastor, parece que eu sou uma pessoa diferente, assim, que eu tenho um negócio aqui assim. Não, não. O que eu recebi de graça, vocês também receberam. Somos discípulos de Cristo. Paulo era discípulo de Cristo e ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Versículo 18. Versículo 18 diz assim: imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Paulo estava cego, perdido nos seus próprios delitos e pecados, igual a nós. Escama nos olhos. E quando Ananias vai e ora por Paulo e estende as mãos, o texto diz que é como se escamas caíssem dos seus olhos. Quando isso acontece, a gente começa a enxergar a vida sob a lente da graça de Jesus, sob a lente do Evangelho. A vida precisa ser mais colorida. Como o pastor Antônio Carlos diz, a gente sente o sabor do alimento diferente. A gente olha para a natureza, para essa beleza que a gente tem aqui, esse cartão postal da cidade do Rio de Janeiro e fala, obrigado, Senhor. O céu é mais azul, a comida é mais saborosa, a Coca-Cola é mais gostosa, com certeza. Aquele macarrão, aquela lasanha do domingo, já tem gente pensando no almoço daqui a pouco. Calma, eu vou terminar rápido para a gente almoçar. Mas é isso, quando essas escamas caem dos nossos olhos, nós enxergamos a vida de outra maneira. Nós enxergamos também as responsabilidades que nós temos como cristãos. Nós não podemos nos extrair, nos abster dos problemas do mundo, do caos que a gente vive, dos vulneráveis, dos pobres, dos doentes, dos endividados, dos cansados e sobrecarregados. É a nossa missão. Nós somos chamados para isso. Esse é o nosso chamado, o propósito da nossa vida, promover o bem. E num ambiente, numa atmosfera, num universo de comunidade cristã, comunidade de fé, nós sabemos que temos irmãos aqui enfrentando lutas, ou não temos? Gente enferma, gente enfrentando luto, gente enfrentando dificuldades materiais, financeiras. Não só aqui no nosso meio, mas ao nosso entorno. Basta a gente andar 100 metros aqui para a direita, 1 quilômetro para a esquerda. Nós nos depararemos com irmãos, com o nosso próximo, vivendo em privação, vivendo em dificuldade. E por que a gente não pode fazer um pouco mais por isso? Não que essa seja a única coisa que a gente pode fazer, a única ação que a gente pode ter, mas também nós não podemos nos virar para a responsabilidade que nós temos de cooperarmos com Deus para colocar ordem no caos da vida que a gente vive, do mundo em que a gente vive, e não permitir que injustiças aconteçam. Eu fui procurada por uma jovem essa semana, que abriu seu coração, falando o que sentiu ao ter contato com um local de extrema miséria, onde ela viu crianças em extrema miséria, que ela se sentia incapaz de fazer algo. Eu disse para ela, só de você estar lá, já significa algo. Só de você poder abraçar aquelas crianças, dar carinho, já pode ser considerado muita coisa. Mas e o nosso irmão que está do nosso lado? E a nossa própria casa? Quando nós temos essa experiência com Deus,
essas escamas caem dos nossos olhos e nós não podemos mais fechar os olhos para isso, meus irmãos e minhas irmãs. Nós não podemos fechar os olhos para o pecado. Nós temos que denunciar o pecado. Temos. Nós temos que denunciar as injustiças. Temos. Mas nós também temos que seguir com essa visão, com os olhos fitos na cruz de Cristo, porque lá é o nosso objetivo, lá é o nosso destino, porque vai chegar um dia que eu e você, como diz o queridíssimo pastor Aloísio, atravessaremos o Jordão e juntos cantaremos hinos de louvor eternos. Quando as escamas caem dos olhos, nós temos uma visão transformadora. Ou melhor, uma visão transformada. Nós nos transformamos. É uma graça que transforma. E porque essa graça nos transforma, a nossa visão de reino transforma também. E quando a nossa visão de reino transforma, a gente transforma o que está ao nosso redor. A gente começa daqui de dentro e transforma o que está ao nosso redor. Paulo foi se engajando nos assuntos da igreja primitiva. Paulo foi alcançando autoridade, foi pregando o evangelho, e a partir daquilo, ele foi e começou a anunciar o evangelho para os gentios, levando ordem para aqueles irmãos, colocando ordem no caos, nos lugares por onde ele passava, instituindo igrejas, levando o reino do bem. Irmãos, quanta coisa nós podemos fazer como igreja. Quantas ações, quantas atitudes, quantos projetos. E não é uma demanda de fazer. Não é isso que eu estou dizendo. A gente tem que fazer. Parece que aqui a gente tem sempre uma urgência a fazer. A gente sempre está atrasado com algo. Não é isso. O que eu estou dizendo é que como igreja, olhando para a vida de Paulo, que foi alcançado pela graça de Jesus, eu e você, cada um de nós podemos fazer pequenas coisas. Pequenas mudanças têm um impacto tremendo no futuro. E olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus ama os pequenos começos. Deus se interessa pelos pequenos começos. Você já começou algo pequeno que ficou grande? Quem já teve essa experiência sabe do que eu estou falando. Essa é a visão transformada de um cristão. É aquele que não se conforma com o presente século, com o presente mundo, com as ideologias da sociedade. É aquele que, através do princípio eterno do Evangelho de Jesus, ele começa algo. Ele planta a semente do bem. Ele semeia o amor. Ele semeia a justiça. E ele não colhe isso. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso que a gente às vezes se engana. A gente faz algo achando que nós vamos colher algo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não pense dessa forma. Pense apenas em plantar, em semear. E deixe o resto para Cristo. Deixe o resto para Jesus. Porque a nossa recompensa já está garantida. Então, tudo que a gente faz como igreja, como cristão, não é para a gente colher os louros disso, colher os frutos disso. Esses frutos vão ecoar para a eternidade, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Porque foi assim com Paulo. Se a gente olhar a obra de Paulo, tudo o que ele fez, se a gente for colocar no papel, fazer um relatório, a gente vai ver que Paulo não colheu muito da glória disso. Mas nós, eu e você, até hoje, nós recebemos um pouquinho disso, um respiro disso. Daquilo que Paulo fez, das igrejas que ele plantou, das viagens missionárias que ele fez. E sabe por que ele fez isso? Porque a visão dele foi transformada. Ainda no versículo 18, a nossa visão é transformada para a obediência. Paulo imediatamente se batizou, pois entendeu que tinha uma missão. Somos chamados para vivermos essa transformação por intermédio da maravilhosa graça. O que eu quero dizer com isso é que quando a gente entende que nós somos transformados, nós temos essa experiência, essa memória dessa experiência com Deus, nosso lugar não é aqui dentro. O nosso lugar não é aqui dentro. Porque nós somos luz do mundo e sal da terra. E a luz tem que brilhar. Porque o antônimo de escuridão,
o sinônimo de escuridão é a ausência de luz. Porque se você apaga todas as luzes dessa igreja, mas você acende uma luzinha de celular, ou se você pega uma lâmpadazinha que seja pequena, aquela lâmpada, aquela luz vai brilhar na escuridão. E deixa eu falar um negócio para vocês. Cristo é a nossa luz. Ele já venceu por nós. A nós nos cabe obedecer e deixar a nossa luz brilhar. Quando a nossa luz brilha, a escuridão é dissipada. Nós temos que salgar o mundo. Nós temos que nos misturar mesmo, sem negociar princípios e valores eternos do reino de Deus. A nossa missão, a minha missão, a tua missão, é lá onde você está. A tua missão começa logo depois que acaba esse culto. Na tua casa, com a tua família. Se estende amanhã, cabe na agenda da sua rotina, da sua segunda-feira, da sua terça-feira, da sua quarta-feira. Essa é a visão transformadora. Paulo não parou. Paulo foi até o fim, até as últimas consequências, até as últimas forças. Todos nós, graças a Deus, temos saúde para vivermos esse evangelho como igreja de Jesus Cristo. Agora, deixa eu falar um negócio para vocês. Talvez a gente tenha se esquecido nesse percurso, nessa nossa caminhada. Talvez a gente tenha se esquecido disso. Talvez no termômetro da fé, se isso existe, talvez isso seja só coisa da minha cabeça, mas eu consigo entender as coisas melhor imaginando. O termômetro da nossa fé está lá embaixo. Está azul ainda, frio. Não está quente. Isso acontece. Isso acontece conosco. Quem nunca aqui desanimou na fé? Quem nunca aqui está hoje desanimado na fé? Cansado, sobrecarregado. Puxa, me vê, tudo isso que você está falando é muito legal, mas a minha fé está abalada. Quem aqui não sente saudades de estar cheio do Espírito Santo? Quem aqui, ao se lembrar da experiência com Jesus, onde as escamas dos olhos foram retiradas, não se sente, talvez, impotente mediante os fatos e as situações que estão enfrentando? Deixa eu falar um negócio para vocês. Isso aqui é uma igreja. É o lugar onde a gente fortalece a nossa fé. Aqui é a nossa casa. E é na comunhão dos santos que nós nos ajudamos. E que nós vivemos de fé em fé. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Para que o nome de Deus seja exaltado. E para que o mundo veja que nós somos diferentes. Então eu quero falar para você nessa manhã, que se você está cansado e sobrecarregado, Cristo está de braços abertos. Se você tem o desejo de restaurar a sua fé, deixa eu falar uma coisa para você, se achegue a Cristo. É igual a metáfora da fogueira. Se você tira uma brasa da fogueira, afasta da fogueira, o que vai acontecer com ela? Aquela brasa vai apagar. Agora pega aquela mesma brasa e coloca de novo na fogueira. O que vai acontecer com ela? Ela vai queimar. Ela vai queimar. Para a gente ser cheio do Espírito Santo, parece até um discurso meio pentecostal, os irmãos me perdoem. Não que eu não respeite os irmãos pentecostais, por favor. Não é isso. Mas esse fogo santo é maravilhoso, não é? Quando a gente tem a sensação de que o céu vai abrir e a gente quer ficar igual no Monte da Transfiguração. Vamos ficar aqui, vamos fazer uma tenda para a gente aqui, quando o louvor toca e a gente sente a presença do Espírito Santo que está aqui nesse momento. É maravilhoso. É para isso que nós somos chamados, é para isso que nós somos alcançados, para viver na plenitude do Espírito Santo. Na graça, a plenitude da graça. Porque o crente vive em novidade de vida. Porque Deus nos quer felizes. Porque Ele se importa. Deixa eu falar um negócio para você. Ele se importa. Ele se importa. Eu não sei o que passa no seu coração, na sua mente, nesse exato momento. Deixa eu falar um negócio para vocês. Ele sabe. E Ele se importa. Obedeça. Obedeça a Deus. E seja cheio do Espírito Santo.
para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos orar agora. Eu vou orar. Eu e o pastor Luiz, nós vamos orar aqui. Pastor, quero chamar o pessoal do grupo de louvor. Nós vamos orar para nós sermos uma igreja cheia do Espírito Santo. Nós vamos orar para que os irmãos da nossa igreja sejam irmãos cheios do Espírito Santo. Vivam as implicações práticas dessa graça transformadora de Jesus. Porque deixa eu falar um negócio para você. Não tem experiência no mundo. Eu não sou tão experiente assim, mas eu posso afirmar isso. Não tem experiência nesse mundo que seja melhor do que estar cheio do Espírito Santo de Deus. Para a honra e glória daquele que é autor e consumador da nossa vida. O desejo do meu coração nessa manhã é que você saia daqui hoje cheio do Espírito Santo de Deus. Que essa graça maravilhosa seja derramada sobre a minha e a sua vida. Que o Senhor nos visite aqui. E a gente saia confiantes, triunfantes, certos de que a cruz de Cristo é o nosso alvo, é o nosso destino final. E quando nós chegarmos lá, nós estaremos na eternidade com Ele. Para a honra e glória do Senhor.